Olá, eu sou Marcos Tachikawa, hipnoterapeuta. Muita gente me pergunta, Marcos, como é que funciona a hipnose? Como funciona a hipnoterapia? Então, vamos responder. O que é hipnose? A definição clássica de hipnose é quando uma emoção, um sentimento, um pensamento, uma ideia, uma percepção ultrapassa aquilo que a gente chama de fator crítico da mente consciente e se estabelece no subconsciente como sendo uma ideia exclusiva, uma coisa que você aceita. Então, quando isso acontece na sua mente? O tempo todo. A hipnose é um fenômeno fisiológico. Então, isso precisa ficar muito claro. Apesar do nome ser um pouco estranho, esquisito, e apesar de nem todos chamarem esse fenômeno de hipnose, para nós, vamos combinar, isso se chama hipnose. Então, a mente humana, ela tem a função de te proteger. Você foi projetado por Deus para que a sua mente tenha essa função, te proteger. Para a mente humana, não importa o que é imaginação e o que é realidade, ela interpreta isso da mesma maneira. Vou dar um exemplo. Quando você assiste um filme e você escolhe o filme que você quer assistir, se for um filme de aventura, por exemplo, e você vê o mocinho brigando com um bandido, um atirando no outro, né? E gente se machucando, pessoas fazendo mil coisas, você se envolve com aquela trama, você vive a história junto. Se você é um fã de filmes de ficção científica como eu, você vai acreditar que existem sabres de luz e tudo mais. No fundo, a gente sabe que é encenação, a gente sabe que é um cenário, a gente sabe que são atores interpretando os seus respectivos papéis. Só que para nossa mente, para as nossas emoções, aquilo é real. Então é por isso que você chora, é por isso que você fica com medo num filme de terror ou apreensivo em determinados momentos. É por isso que as emoções mexem com você quando você assiste a um filme, a um teatro, quando você escuta música. Um outro exemplo clássico: você dirige, você sai de um lugar e tem que ir para um outro lugar. E você sabe que você dirigiu, você saiu de um ponto A para chegar num ponto B, e quando você chega no seu destino, muitas vezes você nem se deu conta de como isso aconteceu. Você sabe que você girou o volante, você deu seta, pisou no acelerador, no freio, parou nos sinais vermelhos, você obedeceu às leis de trânsito e fez com que você e o seu veículo se locomovessem de um ponto para o outro. E de vez em quando, chegando lá, você se pergunta, como é que eu cheguei aqui? Então, a sua mente, ela tem essa capacidade de fazer com que você faça coisas de maneira já programada. E é isso que a mente faz. Ela te programa, ela tem uma programação e muitas vezes essas programações funcionam tanto para o seu benefício, mas muitas vezes a mente também funciona como o agente causador de muitos problemas na sua vida. E aí é que entra a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela trata da causa dos problemas e de todos os eventos que aconteceram depois e que reforçam aquela dor inicial. Então, muitas vezes, você tem traumas emocionais, você tem fobias, sejam elas quais forem. Todas elas possuem um fundo emocional. Você associou uma emoção a um determinado evento. Por exemplo, vou dar um exemplo muito engraçado. Faz de conta que quando você era criança, a sua mãe deu um grito na cozinha e falou, uma barata!
E aí o seu pai veio, ou alguém veio com uma vassoura e bateu naquele bichinho marrom que você nunca tinha visto antes. Você não sabe o que era uma barata, mas a sua mãe se assustou com aquilo. E seu pai saiu pisando, né, e matou aquele bichinho, e você associou. Aquele bichinho marrom cheio de pata esquisito, ele deve ser do mal, porque a minha mãe gritou, ficou com medo dele. E aí isso pode ter gerado alguma coisa em você que gerou um trauma. Um exemplo simples, bobinho, mas que para quem tem medo de barata talvez não seja bobinho não. E muitas coisas acontecem de modos mais intensos com outras coisas que podem gerar traumas, vícios, que podem gerar problemas comportamentais, como agressividade ou timidez, qualquer outro tipo de comportamento. Você não nasceu desse jeito, você aprendeu a ser desse jeito, foi um aprendizado. Tudo aquilo que você viveu, experimentou, todas as situações da vida pelas quais você passou, tudo isso te ensinou a ser quem você é hoje. Muitas delas te fizeram fortes, muitas delas te fizeram resiliente, muitas delas fizeram com que você seja a pessoa maravilhosa que você é hoje. Só que também, muitas vezes, essas situações e essas circunstâncias causaram dores, causaram problemas que muitas vezes se somatizaram e chegaram num ponto em que a gente chama de doença. Então, a hipnoterapia tem essa função de tratar tudo isso, desde a raiz. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber a mais sobre o que é hipnose, o que é hipnoterapia, o que a hipnoterapia pode fazer por você para te ajudar com relação à sua qualidade de vida, para você se desvencilhar de lixos emocionais, para você se desvencilhar de coisas que você não precisa carregar mais. Entre em contato, eu vou ter o maior prazer em conversar com você, em tirar suas dúvidas e te ajudar, em última análise. Então, muito obrigado, aguardo você e um grande abraço.